Fiquemos de joelhos. Fiquemos de pé. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora sentados, escutemos a palavra de Deus. No aspecto humano, do mesmo. Leitura do livro do profeta Isaías. Ele, o meu servo, será bem sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que parecia ser um homem pelo aspecto humano, do mesmo modo ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos que fosse chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a cuspiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo justo
para justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei o ópio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua, os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então, com toda confiança, do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida,
tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar porque Jesus costumava reunir-se ali com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo perguntou-lhes: A quem procurais? Eles responderam. A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que este se retire. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiu Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou de fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada, que guardava a porta, disse a Pedro: Não pertence também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhes respondeu: Eu falei as claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas, porque me interrogas. Pergunta aos que ouviram que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que responde ao sumo sacerdote?
Respondeu-lhe Jesus: Se respondido mal, mostra em que, mas se falei bem, porque me bates. Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que eu não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. E Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo, eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem incultos e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e o sumo sacerdote te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que eu não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado.
Então Pilatos disse: Não me respondeis? Não sabeis que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida em 100 costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e a Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao seu lado e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito.
Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro e foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, aclamemos ao Santo Evangelho. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra Tudo está consumado. Amados irmãos e irmãs, tanto da ala 11 como da ala 12, e tantos outros católicos que estão também participando conosco através da internet, tantos outros membros católicos, fiéis, de todo o Brasil. Eu ontem escutei uma mensagem no WhatsApp: Padre, estamos aqui em outro estado, estamos também te vendo e te acompanhando. E o Senhor só fala da ala 11, da ala 12, então lembre-se também que todos são muito bem-vindos a participar de nossas celebrações transmitidas via internet. Mas também não posso me esquecer dos meus amados irmãos queridos, tanto da ala 11 como ala 12, dos quais eu sou o pastor principal e responsável. Cada um vivencia esse dia ao seu modo. Dia de silêncio, dia de oração. Alguns meditam a Via Sacra, as 15 estações da Via Sacra. Outros releem o Evangelho da Paixão. Outros participam da celebração da adoração da cruz. Mas cada um participa desse mistério ao seu modo, em profundo recolhimento. Sendo que nessa Semana Santa desse ano, Jesus nos fez uma grande surpresa. Ele tornou essa Semana Santa mais santa do que as outras semanas dos outros anos. Ou melhor dizendo, é importante dizer o seguinte, que desde que a Igreja caminha nesse mundo, em toda a sua história, nunca participamos de uma Semana Santa como essa. Desde o início da igreja. Talvez podemos comparar no início da igreja, quando os cristãos eram perseguidos, mas mesmo perseguidos, eles se reuniam em casas,
celebravam a Eucaristia, celebravam a Semana Santa, mas essa é a primeira vez na história da igreja que estamos celebrando dessa forma, cada um reunido com sua própria família, mas não a igreja reunida, não o corpo de Cristo reunido num único local. Estamos sim reunidos pela internet, pela fé, mas esse é bom lembrar que é a primeira vez que isso acontece em toda a história da igreja. Realmente, quero dizer que essa Semana Santa está sendo mais santa do que as outras. Jesus, ele é o mestre das surpresas. Interessante que ele gosta de criar surpresas, porque através dessas grandes surpresas, ele faz com que possamos nos aproximar mais do amor de Deus. Por exemplo, ontem na ceia do Senhor, os apóstolos ficaram surpresos quando Jesus quando Jesus tirou o manto, tomou a toalha e lavou os pés dos discípulos. Os apóstolos ficaram surpresos. Pedro também disse ontem: Senhor, não quero que me laves. Por que Pedro fala isso? Porque o serviço de lavar os pés é o serviço dos escravos, dos servos. Então eles ficaram surpresos com aquela atitude de Jesus de pegar a toalha. Ele que é o mestre e Senhor, ele fez ali a missão e a função de um escravo. E ele disse para nós: aquilo que eu fiz é também para vocês realizarem em suas vidas. Os apóstolos ficaram surpresos. Também estamos surpresos esse ano de celebrar cada um uma Semana Santa em sua própria casa. Jesus gosta de fazer surpresas com a gente, porque através dessas surpresas ele faz com que o nosso coração se abra. Jesus sempre nos surpreende com novidades. E é importante que nós estejamos sempre preparados para as surpresas que Deus faz em nossa vida. Com toda certeza, essa Semana Santa está sendo talvez mais eficaz do que as outras. O padre Fábio de Mello, nosso grande amigo, conhecido, ele falou o seguinte: talvez nesse ano Jesus está sendo mais lembrado do que o coelho de Páscoa. Todos os anos sempre tem uma correria em relação aos chocolates, ao ovo de Páscoa, ao coelho de Páscoa, às propagandas, mas nesse ano, com toda certeza, as pessoas estão se lembrando mais de Jesus. Jesus está em maior evidência. Deus sabe o que faz. Como diz lá em Romanos 8, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus proporcionou na sua providência uma Páscoa, uma Semana Santa como essa, é porque Ele sabe que tudo isso que está acontecendo conosco concorre para o nosso próprio bem, para o nosso próprio crescimento, para a nossa própria conversão. Qual é a palavra de hoje? Domingo de Ramos, da Paixão, a palavra foi entrada. Ontem, a palavra foi comunhão. Hoje, a palavra é transformação, mudança de vida. E para nos transformar, a igreja, na sua sabedoria, nos apresenta a cruz, a paixão, a dor e o sofrimento. É importante entender essa pedagogia de Deus. Deus transforma o homem pelo sofrimento, e é o único caminho de transformação que temos. Sem sofrimento, sem sacrifício, ninguém se transforma, ninguém muda a sua vida. Interessante que psicologicamente todo ser humano evita a dor e o sofrimento. Nós temos essa repulsa ao sofrimento. Tem até pessoas que hoje, na Sexta-feira Santa, não gostam de beijar a cruz, porque ali na cruz tem que aceitar Cristo todo ensanguentado, todo ferido, e as pessoas até têm vergonha de ver Cristo na cruz. Para nós não é motivo de vergonha.
Para nós é um dia de triunfo. Nós não nos envergonhamos da cruz, porque Jesus, com o seu sacrifício, Ele deu um novo significado à cruz. Ele deu um novo sentido. Antes, a cruz era a morte, era a destruição, era a pior das desgraças. Mas quando Jesus aceitou a cruz, entrou nela, Ele deu um novo sentido. Para nós, a cruz é redenção, é salvação, é glória. Porque Jesus nos deu essa nova compreensão, Jesus nos deu essa nova chave de leitura para a cruz. Quando eu não tenho fé, eu olho para a cruz e evito a cruz. Mas quando eu tenho fé, eu sei que Deus quer fazer dessa cruz um caminho da minha transformação. Então, com o sofrimento, e a Semana Santa é a semana de nós entrarmos no sofrimento, entrarmos na paixão, entrarmos na cruz. Com o sofrimento podemos aprender 3 coisas com a paixão do Senhor. Primeiramente, devemos evitar de fugir de sofrimentos. Tem muita gente que pensa que é um deusinho na terra, soberba, orgulho, autossuficiente, mas isso não condiz com a tua realidade, porque, meu filho, por mais vaidoso que você seja, você é um mortal humano, simples humano, e é no sofrimento que nos igualamos. O sofrimento nos iguala, o sofrimento nos lembra quem nós somos, a nossa realidade. Você não é autossuficiente, você não se basta, você também fica doente, você chora, você sofre. Então, o sofrimento não é para se desviar dele, não, o sofrimento é fazer como Cristo, devemos aceitá-lo. Tem um grande psicanalista que se chama Jung, Carl Jung, muito conhecido, que ele fala o seguinte: o sofrimento, ele só é superado quando você o aceita. Tem gente que, ao lidar com o sofrimento, evita o sofrimento ou tenta aliviar o sofrimento com drogas, com remédios, consumismo, com prazeres. Aí o psicanalista Jung fala que quando você faz isso, você está criando novos sofrimentos. Ao fugir do sofrimento, você cria novos sofrimentos e não resolve coisa alguma. Às vezes tem pessoas que, por fugir do sofrimento, têm um infarto, porque não querem conhecer a si mesmas, renegam a sua realidade, aí possuem um infarto. Porque você, fugindo do sofrimento, de se aceitar e aceitar a sua história, o corpo reclama. Tem outros que têm uma úlcera, porque não aceitam, e tem muita gente que é assim: eu quero controlar a minha vida, mas quando as coisas fogem do controle, fica rebelde, revoltado, e o corpo explode. Quando você evita o sofrimento, você acaba criando sofrimentos substitutos. E aí Jung fala: isso é neurose, é a loucura do ser humano. Ao fugir do sofrimento, o ser humano se torna louco de pensar que é um Deus na terra. Loucura. E esse é o pecado original. O pecado original é pensar que sempre serei bem, sempre serei feliz. Isso é um pecado original. Eu sou um Deus na terra. E esse pecado original nos causa infelicidade no final, porque nós vamos perceber ao longo do tempo que nós mesmos não nos bastamos. A primeira coisa que a gente aprende com a paixão de Cristo é que eu, como Cristo, eu devo entrar nos meus sofrimentos. Mas, Padre, é doloroso aceitar o que me aconteceu na minha história. Por isso que nós não podemos esquecer dos passos anteriores. Ontem celebrávamos a comunhão com Cristo. Então, eu entro na cruz não sozinho, eu vou entrar na minha história,
eu vou entrar no meu drama unido a Cristo, em comunhão com Ele. E com Cristo, irei transformar essa morte em vitória, em superação. Jung fala, eu vou utilizar um pouquinho Jung hoje como base, ele fala que o caminho do ser humano, para que o ser humano possa se dignificar, para que o ser humano possa se divinizar, deve passar pelo sofrimento. Aceitar o sofrimento, superá-lo, e assim o ser humano entra em outro patamar, em outro estágio, que é o estágio da sua divinização. O ser humano se torna divino quando ele entra na cruz. É isso que nós queremos fazer no domingo de Páscoa. Eu serei renovado, ressuscitado, mas só posso renovar minha vida se eu tenho a coragem de, com Cristo, entrar na minha cruz hoje. É interessante que temos muitos filmes que podemos hoje meditar, contemplar na Sexta-feira Santa. Vou fazer uma propaganda aqui: Jesus Nazaré de Zé Firelli, A Paixão de Cristo de Mel Gibson, Ben-Hur, tanto a versão nova como a versão antiga. Mas tem um filme recente que me chama muita atenção. Não é necessário que você veja hoje, mas também você pode ver ao longo do tempo da Páscoa: A Cabana. Muitos de vocês talvez já tenham visto esse filme. Eu não vou contar muito aqui, mas vou falar por alto. Conta a história de um pai que tem um grande sofrimento, e Deus entra no sofrimento com esse pai. O pai não entra no sofrimento sozinho. Deus, em todo o tempo, entra com o pai junto no sofrimento, para superar esse sofrimento. É que eu disse, acabei de dizer, eu devo primeiramente comungar de Cristo, me unir a Ele, para que agora eu com Ele possa aceitar a minha cruz, meu sofrimento, e junto com Cristo superar. O único caminho de superar o sofrimento é aceitá-lo. Se você foge, você vai criando outras dores, outros sofrimentos. Também, então, a primeira pedagogia é aceitar o sofrimento. A segunda pedagogia com o sofrimento, como já falei também, nos torna mais humanos. Quando eu sofro, me torno mais gente, me torno mais misericordioso. Tem gente que não aceita estar bem. Melhor dizendo, é o contrário. Tem gente que não aceita não estar bem. Qual o problema de você ficar doente? Qual o problema de você ter problemas? Tem muita gente que demonstra um sorriso amarelo para os outros, mas fingindo sempre estar bem, e isso é uma neurose, porque a pessoa não admite em si que tem problemas, que pode adoecer como qualquer outro. Então nós hoje queremos parar com essa história de censurar na gente, ou de renegar que somos humanos. Com Jesus também fez isso. No sofrimento, toca no chão da nossa humanidade. Você pode ficar doente, você pode ter problemas, você também pode ter erros. Qual o mal de você aceitar seus erros? Tem gente que não aceita que está errada. Então o sofrimento nos faz ser mais humanos. Assim como Jesus aceitou, amado, na cruz Jesus ficou nu. Nós sabemos que pela arte, nas nossas igrejas, existe esse costume de colocar um pano sobre Jesus, mas nós sabemos que na cruz Jesus ficou totalmente despojado. Jesus só era sangue na cruz, porque antes de Jesus estar na cruz, ele passou pela sua flagelação. Tinha muitos naquela época que nem aguentavam ser flagelados, que já morriam na própria flagelação. Jesus foi flagelado, tornou-se carne viva e ainda mais foi para a cruz. Jesus não teve medo de sofrer e de manifestar isso publicamente. Por que nós muitas vezes escondemos os nossos sofrimentos, censuramos? Não, hoje também nós queremos aceitar. Eu sou humano como qualquer um. Eu posso cometer erros, eu posso também ter problemas, eu posso adoecer, e hoje nós aceitamos a realidade nossa de sermos humanos.
Por último, o sofrimento nos aproxima de Deus. Quando você está no seu sofrimento, o sofrimento, infelizmente, ele cria em nós um cordão de isolamento. Quando alguém sofre, a pessoa se isola, porque ela quer se isolar das pessoas que estão bem com a vida. Eu não estou bem com a vida, então eu me isolo e não espero mais nada de ninguém. Quem está no sofrimento não espera mais nada do outro, porque já está amargurado, já está decepcionado, já tentou tantas vezes confiar no outro e não recebeu nada, então ele se isola, porque não espera mais nada de ninguém. O sofrimento cria em nós um caminho de isolamento, mas é nesse isolamento que nos encontramos com Cristo, porque nós percebemos que as nossas chagas são as mesmas de Cristo. O sofrimento é um ótimo momento para nos unir mais a Cristo. Quantos de nós conhecemos a Deus no momento da dor e do sofrimento? Então, o momento da cruz, da paixão, do nosso sofrimento, é um momento muito abençoado, e muitos de nós alcançamos a misericórdia de Cristo através do sofrimento. Quando você sofre, quando você se isola dos outros, é muitas vezes nesse momento que nós nos aproximamos e nos lembramos de que Cristo sofreu muito mais do que nós mesmos. Cristo, ele é solidário a quem sofre. Se nós nos unirmos aos seus sofrimentos, seremos também com ele glorificados. É o que disse São Paulo na sua carta aos Romanos. Quem sofre com Cristo será glorificado. Então lembra-te de que o sofrimento, a cruz, a paixão, devemos aceitar para superar. O sofrimento nos torna mais humanos. E o sofrimento também é um caminho de maior proximidade com Cristo. Terminando agora essa homilia, interessante que Jesus, ao passar pelas ruas com sua cruz, ele encontrou muitas mulheres que choravam por ele. Jesus falou o seguinte: não choreis por mim, mas chorai por vós mesmos. Também nós hoje estamos nessa multidão, e Jesus também diz o mesmo: chorai por vocês mesmos. Hoje é o dia de choro, hoje é dia de lágrima, hoje é dia de arrepender-se dos seus erros, arrepender-se dos seus pecados, e lembrar de tudo aquilo que Ele fez por ti na tua cruz, na sua cruz. O apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, ele vai dizer: Cristo Jesus morreu por amor a mim. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Ele morreu, capítulo 2 de Gálatas, ele morreu por amor a mim, particularmente. Então hoje é o dia de você se lembrar que Ele fez tudo isso por ti mesmo, para que você se transforme, para que você possa mudar a sua vida a partir das suas dores e dos seus sofrimentos. Hoje é um dia de você ficar na cruz. Se você tiver uma cruz em casa, olhe para essa cruz. E isso também te convido, até a vigília de Páscoa, sábado santo, até a vigília de Páscoa, que você não saia apressadamente do Calvário. Fique no Calvário e olhe bastante para a cruz. Não tenha pressa de sair da cruz, não tenha pressa de sair do Calvário. Que ao terminar hoje dessa celebração, você permaneça em casa olhando para a cruz, lembrando de tudo aquilo que Ele fez por ti. Dizia São Bernardo Claraval: você quer mudar alguém? Você quer converter alguém? Fale sobre ele, melhor, fale para ele sobre a paixão de Cristo. A melhor maneira de nos convertermos é de nos lembrarmos o quanto Jesus nos amou com sua cruz. Não chorai por mim, chorai por vós mesmos. E lembrando que tudo aquilo que Jesus fez na cruz eram os nossos pecados. Ele tomou sobre si os nossos pecados, e por suas chagas nós fomos salvos. Interessante, e agora eu prometo que concluo a minha homilia. Hoje é um dia de paixão e compaixão. Ele sofreu por ti. Você, meu amado irmão, será que você não tem compaixão com Jesus? Quando você vê um amigo que sofre,
um pai e uma mãe que sofrem, você não sente junto? E hoje Jesus é quem sofre. Hoje é o dia que nós católicos somos chamados a termos compaixão daquilo que Jesus fez por nós. Por isso que nós estamos hoje em silêncio, porque nós queremos sentir no peito, no coração, nos lembrarmos o quanto foi dolorido Jesus ter nos amado. Termino agora com uma frase de Pascal, um autor cristão. Ele falava o seguinte, ele escreveu como Jesus falasse com a gente. Jesus disse: você tem tantos amigos, mas nenhum amigo teu fez o que eu fiz por ti. Por acaso, é Jesus quem fala, por acaso o melhor dos teus amigos fez o que eu te fiz? Jesus continua a falar: e se fosse necessário, eu faria de novo. Você, Jesus fala contigo, você faz tantas coisas pelos outros e tantas coisas por aqueles que nem merecem. E será que você hoje não é capaz de deixar nenhuma lágrima por mim? É Jesus quem fala conosco. Que nós também possamos hoje ter compaixão diante da paixão que Jesus fez, que Jesus realizou por nós na sua cruz. Que não esqueçamos o amor de Deus. É pelo sofrimento que nós somos transformados. No sofrimento, a cruz nos leva para Cristo. Assim seja. Amém. Agora de pé, vamos fazer, como é costume nesse dia, as grandes orações universais pelo bem do mundo e da Igreja. Oração universal. Associando-se à oração sacerdotal de Cristo, toda a Igreja é chamada à oração por todas as pessoas e por todo o mundo, porque o amor do Senhor inclui e acolhe a todos. Pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé, proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno, todo-poderoso, que dispuseste todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, proteger com amor o pontífice que escolheste, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos pelo nosso bispo Fernando, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno, todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja,
escutai as súplicas que vos dirigimos, por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar a unidade da sua igreja, todos que vivem segundo a verdade. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que fizeste vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem em Cristo e caminham sob o vosso olhar, com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurá-los, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus, verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o Espírito do coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Ajoelhemo-nos.
Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e os direitos dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos que sofrem provações. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo o erro, expulse as doenças e a fugente e a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e salvação aos que agonizam. Ajoelhemos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem entre vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que padecem a pandemia do Covid-19. Oremos ao Deus da vida, a salvação do seu povo, para que sejam consolados que sofrem com a doença e a morte provocadas pela pandemia do novo coronavírus, e inspirados os que se dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, força na fraqueza e consolo nas lágrimas, compadecei-vos do vosso povo que padece sob a pandemia, para que encontre finalmente alívio na vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Adoração da cruz. Apresentação da cruz. Jesus celebrou sua Páscoa, passando através de uma morte dolorosa e humilhante para chegar à ressurreição gloriosa. Honrando sua cruz, adoramos e agradecemos a Jesus por seu amor. Eis o Lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Fiquem nos joelhos. Fiquemos de pé. Eis o Lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Fiquemos joelhos. Fiquemos de pé. Eis o Lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. De joelhos. Fiquemos de pé.
nesse momento, aqueles que estão assistindo em casa poderão adorar a cruz. Lembre-se que a cruz tem vários significados. A cruz não é só sofrimento. Jesus transformou a cruz em salvação, em caminho de santidade, em caminho de encontro com Deus. Jesus deu um novo significado à tua dor, ao teu sofrimento, à tua doença. Ele fez desse caminho tão dolorido um caminho de encontro com Ele. Mas para que você possa se encontrar com Jesus, aceite hoje essa cruz. Aceite hoje a tua história, os teus dramas, as tuas contradições. Você só vai se encontrar com Deus quando você também aceitar a cruz da sua vida. Jesus transformou o caminho da dor e do sofrimento num caminho de transformação de vida, num caminho de glória e de santificação. Hoje também nós, unidos a Jesus, em comunhão com Ele, entramos na cruz, na certeza e na esperança da ressurreição. Tenho esperado esse momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado assim. Eu sei bem que tens servido, sei também que tens chorado, eu sei bem que tens sofrido. Isso ao teu lado, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Rezemos com amor e confiança a oração que
que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos, mas, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Felizes convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. De amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Amém. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos, se seguires meus preceitos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo,
conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida por Cristo nosso Senhor. Amém. Fiquemos sentados para alguns avisos. Vou pedir a quem está filmando, eu vou fazer os avisos aqui voltar mesmo. Não vou me aproximar tanto da câmera, por causa da luz estar à frente do altar. Amados, hoje é um dia de luto para a igreja, de lamento. Mas é um luto relativo, porque nós sabemos que Cristo está vivo, ressuscitado. Mas também é um dia que nós devemos fazer memória daquilo que Ele fez por nós. Como vai dizer o apóstolo São Paulo, completo em minha carne aquilo que falta, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia de paixão. Também é um dia de nós católicos de termos compaixão com o sofrimento de Cristo. Será que nós não somos capazes de nem derramar uma lágrima por aquilo que Jesus fez por nós? Então, quem não amará quem nos ama? Hoje é o dia de você amar o amor de Deus. Ele sempre te ama, Ele sempre está ao teu lado. E a cruz, lembre-se, um dos significados da cruz, a cruz para nós é símbolo de amor. Você quer saber como que Deus te ama? Olha para a cruz. Quem já fez isso por você? No máximo tua mãe, mas Jesus fez por nós. Ele deu tudo por nós na cruz. No amor, o amor se paga. Diante do sacrifício de Cristo no Calvário, o que você pode fazer hoje por Jesus? Hoje é dia de paixão, e também é um dia de nós católicos de termos compaixão com o sofrimento de Jesus, de sofrer com Ele, também estamos unidos aos seus sofrimentos, e se nós estivermos unidos à sua morte, também estaremos unidos com a sua ressurreição. Pouco a pouco, já estamos nos dirigindo para a grande ressurreição do Senhor. Hoje, de forma tradicional, sempre se fez a coleta para os lugares santos na Terra Santa. Existem santuários que a Igreja Católica não tem. Mas hoje, então, claro que por causa dessa triste situação que nos encontramos nas igrejas, nós vamos passar essa coleta para uma outra data oportuna, quando nós voltarmos, com a graça de Deus, à normalidade. Hoje é dia de jejum, de abstinência, e isso nós falamos para as pessoas que estão saudáveis. Para os adultos é jejum e abstinência, principalmente oferecendo esse jejum para que Deus possa, na sua misericórdia, providenciar o remédio, a cura para os infectados. Que Deus também possa, na sua bondade, na sua misericórdia, nos livrar de todos os males. Amanhã, sábado santo, com a graça de Deus, a morte, e eu quero dizer rapidamente isso, Romanos capítulo 6, o apóstolo fala: se nós morremos com Ele ressuscitaremos. Existem duas mortes: a morte no final da vida, mas São Paulo está falando da morte hoje. Algo deve morrer em mim, a maldade. Se nós morremos com Cristo, com Ele seremos ressuscitados. Então a morte que São Paulo está falando aqui é a morte do dia a dia. Todo dia deve morrer algo em mim. E aquilo que morre é toda a maldade que existe em nós, principalmente hoje. Que hoje, na cruz de Cristo, possa também nessa cruz estar sendo morto o homem velho, para que ressurja nessa Páscoa uma nova criatura. Então eu faço os votos de que nessa Páscoa seja uma Páscoa de mudança, de passagem da morte para a vida, do pecado para a graça. Hoje é dia de transformação na cruz. Sábado Santo é o dia do sepulcro, do silêncio, dia de sepultarmos os pecados. Você amanhã vai sepultar a maldade. Hoje morreu o homem velho, e amanhã vamos sepultar mágoas, rancores, raiva, ódio, dramas que nós temos aí, que nós criamos. Tudo amanhã estará sepultado com Cristo, para que nesse domingo possa surgir em mim, em nós,
uma nova criatura. Amanhã, sábado santo, a nossa vigília pascal da ressurreição do Senhor será às 7 horas da noite. E você já é o nosso convidado para participar, através da internet, da grande vigília, da noite mais santa do ano, que é a vigília de Páscoa, amanhã, às 7 horas da noite. Se com Cristo morremos, com Ele nós ressurgiremos. Amanhã, ressuscitemos com Cristo. 7 da noite conosco. De pé, recebamos agora a oração final. E antes da oração final, eu te passo esse exercício, que na tua casa, tenha uma cruz. Hoje, você em casa, olhando para a cruz em sua casa, você vai pensar: o que essa cruz para mim significa? O que essa cruz para mim representa? Para nós cristãos, a cruz é glória, a cruz é transformação, é redenção, a cruz é amor. A cruz é a carta que Deus escreveu para nós, para que não esqueçamos que Ele nos amou de tal maneira com amor de cruz. Nunca se esqueça do que Deus fez por ti na cruz do Senhor. Oração sobre o povo. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do nosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme por Cristo nosso Senhor. Amém.